Jeremias capítulo número 1, versículo 5, é super conhecido, com certeza você conhece, já ouviu muitas mensagens sobre isso. Diz assim: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saístes da madre da tua mãe te santifiquei. As nações te dei por profeta. Você pode assentar-se dando glória a Deus. Tentar ser objetivo, rápido. É entender que algumas pessoas, elas nascem para propósito. Vinícius Lima, algumas pessoas, Deus faz nascer só por causa de um propósito. Eu quero crer que talvez a maioria de vocês aqui, ou todos vocês, nasceram porque Deus preparou um propósito para você viver. Eu não estou falando de você existir e depois Deus criar um propósito para isso, porque é o texto bíblico. O texto bíblico está mostrando que antes dele nascer, Deus já o conhecia e já havia o santificado e já havia dado a ele um profeta às nações. Então aprendo que existem pessoas que Deus permite nascer só por um propósito. Eu estou falando isso porque muitos de nós às vezes perdemos a oportunidade ou retardamos alguns propósitos que Deus tem na nossa vida, ou por brincar demais, ou por gastar tempo com coisas desnecessárias. Esses dias eu não estou lembrado quem foi, um membro aqui da igreja bateu na raiz assim. Eu estava mexendo no celular, alguns outros jovens mexendo no celular. Ele falou: pastor, o tempo que nós gastamos com o celular, se nós estivéssemos orando, nós já estaríamos levitando. Eu falei: meu Deus. O que ele falou me fez refletir, porque assim, quanto tempo nós perdemos quando deveríamos estar gastando o nosso tempo para o propósito que Deus tem na nossa vida? Porque isso só faz retardar aquilo que Ele tem para nós. Eu estou falando isso porque tem pessoas que Deus faz gerar, pastor Wellington Lima, só por um propósito. Tem pessoas que são plantadas por Deus para um tempo e um espaço. Deus fez aquele homem nascer e só comunicou a verdade para ele num determinado tempo. Nos tempos de Josias, do rei Josias, Deus faz pessoas nascerem num espaço para um grupo, um propósito para um grupo e para um local. E só para confirmar isso, a Bíblia vai dizer o seguinte: que é Deus que dá a igreja a pastores. Ou seja, então Deus levanta pessoas para um determinado grupo. Eu estou falando isso porque às vezes tem pessoas que vêm para a nossa igreja, estão congregando, não concordo com isso. Como que você não concorda com aquilo que Deus plantou na mente, no coração de alguém que Ele deu para aquele espaço e para aquele momento? Jeremias foi colocado naquele tempo, naquele espaço, por um propósito. O pregador chegou: não se precipite, porque Deus tem um tempo exato para o nascimento e para o desenvolvimento do teu propósito. Porque Deus já o conhecia antes, mas depois de anos o conhecendo, tendo o santificado, depois de muitos anos é que Deus comunica o que Ele queria para ele. Então eu não preciso me antecipar, eu não preciso correr para acelerar um processo que Ele já deu um tempo determinado. Você não precisa brigar com outros, não precisa querer puxar tapete de outros, não precisa falar mal de outros, porque aquilo que Deus reservou para você já tem um tempo determinado. Alabassura e candarabás. Se ainda não é hoje, vai ser. Só não se precipite. Tinha um tempo exato. Jeremias é filho de um sacerdote. Se ele é filho de um sacerdote, quando menino, quando adolescente, ele se envolveu nas coisas de Deus. Correto? Eu tenho uma filha. Essa minha filha, desde já, ela se envolve nas coisas da igreja, onde sou pastor. Inclusive amanhã é dia dela estar comigo. Ela trabalha comigo. Ela faz coisas da igreja comigo. Ainda que ela não consiga fazer, eu falo: Rebeca, ela está aqui, tá ali. Senta aqui. Posso falar muita coisa? Senta aqui no colo do papai. Digita essa carta aqui que eu vou enviar para outra igreja. Por quê? Eu quero fazer ela se ambientar
naquilo que Deus já está preparando a nossa casa para viver. Eu estou explicando isso porque você precisa entender que Jeremias, ainda novo, ele já se envolvia nas coisas de Deus. Ele era sacerdote, só poderia de fato exercer com 30 anos. Mas o fato de não poder exercer não quer dizer que eu já esteja me movimentando no local. Talvez você hoje ainda não está exercendo aquilo que Deus chama para viver, mas isso não quer dizer que você não possa se mover e se envolver com aquilo que Deus já confiou a você. Deu para entender? Então Jeremias já se envolvia nas coisas de Deus. E aprenda outra coisa: Deus não chama quem está parado, porque a palavra de Deus veio a mim. A palavra de Deus foi aquele que já se envolvia, se movimentava, estava se envolvendo. Enquanto eu não exercer o verdadeiro chamado que Deus tem para minha vida, eu não vou fazer nada. Me desculpa, enquanto você não se envolver, a palavra nunca vai até você, porque a palavra ela vai na direção daqueles que estão envolvidos. Então logo quem está trabalhando, quem está envolvido, ele não precisa correr, ele não precisa ir atrás. Entenda o que eu estou falando. Eu estou falando de você perseguir. Você não precisa ficar perseguindo aquilo que Deus já falou que vai ser seu, ou até coisas que você nem sabe ainda. Porque até esse momento Jeremias não sabia qual era de fato o propósito. A princípio ele entendia que ele seria sacerdote. Mas quem está se envolvendo, quem está se movimentando, não precisa perseguir algo, porque a voz que vem é a palavra dele que vem. A palavra de Deus veio a mim. Mas engraçado, você vai observar que para cada um Deus tem uma forma do chamado vir. Moisés, ele viu uma sarça pegando fogo que não se consumia. Isaías vai ver anjos. Ezequiel vai ver o céu se abrindo. E Jeremias veio a mim uma palavra. Eu também nunca vi esse varão, irmãos. Mas isso não me faz maior, menor, pior do que ele. Porque se Deus quer mostrar para ele, é porque Deus tem algo com ele. E às vezes o que está vindo para você é o que? É a palavra. Eu estou querendo mostrar que não importa a forma como Deus se manifesta a nós, não importa o jeito como Deus se manifesta, porque para cada um Deus tem um método, para cada um Deus tem uma forma, para cada um vai ser um tempo, para cada um vai ser um processo. Mas o que Deus confiou a você é para você, mas o que você deve se prender é na palavra. E não entenda a minha palavra que eu estou criticando que você não deve ver anjo. Mas mais importante do que anjo, o livro de Hebreus vai tratar isso. Mais importante do que anjo, mais importante do que pastor, mais importante do que você ver o céu se abrindo, é a palavra do Senhor vindo na sua direção. A palavra do Senhor veio a mim, mas foi somente a voz dele. Ela vem a mim. Deus nunca comunica a sua voz para quem está longe. Eu falei que ele está envolvido. A voz de Deus sempre vem para quem está perto. Porque para quem está longe ele precisa gritar. Quem está perto ouve a voz. Quem está perto vai ouvir a voz. Eu preciso estar perto de Deus. Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre da tua mãe, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. 3 passos para eu encerrar. Eu quero ouvir o pastor Hélio, que ele vai jogar isso aqui para o alto, vai explodir tudo. 3 passos que eu preciso entender. Está nesse texto. Conheci, santifiquei, te dei. Conheci, santifiquei, dei. Antes que eu te formasse, eu te conheci.
Os irmãos aqui me conhecem? Sim ou não? Não. Vocês me veem. Quem me conhece é aquela ali. Ela me conhece, porque ela come pão e bebe água comigo todos os dias. Os irmãos têm momentos comigo, alguns. Outros me conhecem só quando eu estou no púlpito ou quando eu estou transmitindo alguma coisa para vocês. Mas me conhecer, ela, minha família. Isso se torna claro quando você vai para a cultura hebraica. Porque sempre quando você vê a palavra na cultura hebraica, principalmente no Antigo Testamento, quando você vê a palavra conheci, está ligada a relacionamento. Por exemplo, Abraão entrou na sua tenda e conheceu sua esposa. José não conhecia sua esposa Maria. Então ele está falando de quê? Relacionamento. Não dá para se aprofundar em texto, tem que correr. Toda vez que você vê a palavra conheci, conhecer, na cultura hebraica, você entender que significa relacionamento. Então calma aí. Olha que Deus está falando para Jeremias. Jeremias, antes mesmo de você ser formado, eu já tinha relacionamento contigo. Antes mesmo de você entrar, eu já tinha um compromisso com você. Eu já tinha um elo de relacionamento. Porque Deus, Ele é sabedor de todas as coisas. Tanto é, irmãos, os irmãos vão entender o texto. Senhor, no teu nome, Mateus, em teu nome expulsei demônios, eu operei maravilhas. O Senhor fala assim, Ele fala que são muitos, tá, irmãos? O texto começa assim, são muitos. Não são poucos não, pastor Elton. São muitos. Ele vai falar assim, se afaste de mim, porque eu não vos... Mas calma aí, se Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele não conhecia aquelas pessoas que faziam coisas no nome dEle? Conhecer na nossa cultura hoje? Sim. Mas o que Deus está querendo dizer é o seguinte: eu não tenho relacionamento com vocês. Afastem de mim tais que praticam iniquidade. Então entenda que o conhecimento de Deus está ligado não a saber quem você é, porque Deus sabe quem somos cada um. A diferença é quem com Ele tem relacionamento. E isso foi antes. O texto continua e vai dizer, versículo 5: e antes que saísse da madre te santifiquei. Na cultura hebraica também, no Antigo Testamento, a santificação não está ligada com santidade. A santificação estava ligada com consagração. E aí nós vamos lembrar sempre, no Antigo Testamento, na parte de Levítico, Deuteronômio, tudo que Deus queria que colocasse no seu templo, Ele santificava, Ele pedia para que fosse santificado. E é por isso que alguns, às vezes, ministros vêm pedir: pastor, você consagra o meu teclado? Eu falo: não. Que isso, pastor? Faz uma oração para consagrar o meu teclado? Eu falei: não. Sabe por quê, meu filho? Porque você não entende o que é consagração. A consagração no Antigo Testamento está ligado à exclusividade, a ser exclusivo. Então eu não posso consagrar o seu teclado que depois você vai querer tocar MPB. Por quê? Porque com Deus não se brinca. Santificação da parte de Deus significa exclusividade. Jeremias, eu tenho relacionamento contigo antes de você ser formado, e antes de você estar no ventre da tua mãe, eu já tinha você por minha propriedade, era exclusivo meu. Eu te conheci, te santifiquei, e agora eu te dei. Porque nós achamos que ter chamado é primeiro ter. Porque o te dar aqui é serviço. Ele fala: eu te dei como profeta. Isso é muito visível na nossa igreja. As pessoas chegam na igreja doida, eles falam, usa esse termo assim: pastor, eu quero. Quem faz gabinete aqui? Eu preciso trabalhar. A gente fala: meu Deus. Porque entende que o chamado está ligado à atividade. Não, eu só sou chamado quando Deus me der algo palpável. Não. Existe uma ordem. Primeiro você precisa ter relacionamento com Ele. Depois você precisa ser exclusivo dEle, para que depois Ele te confie algo.
e faça você se movimentar por Ele. Existe uma ordem, não quebre a ordem, não inverta as ordens de Deus. Não queira fazer para depois você ser santificado. É por isso que nós falamos muito aqui a consagração. Quando nós falamos a consagração de ungir alguém a algo, ela só acontece com aqueles que já fazem. Porque ele está dizendo que ele já tinha sido santificado antes. Ou seja, eu não preciso fazer algo, ser visto para receber consagração. Eu já posso sair exercendo aquilo que Deus confiou a mim. O derramar de óleo é uma consequência. Não preze somente por ser visto ou receber algo de Deus. Existe uma ordem, e essa ordem não pode ser quebrada. Fica de pé comigo. Te conheci, te santifiquei e te dei por profeta. O que é o profeta? Resumindo, voz de Deus. É a voz de Deus para um local, para um tempo. Olha, eu estou te chamando. Eu que fui até você, te convidei. E eu tenho uma missão para você. O propósito que eu tenho para a sua vida é que você seja a minha voz. Aí você lembra de João? João, você é o Messias? Ele fala, não, eu não sou o Messias. Então quem tu és? Eu sou a voz do que clama no deserto. Observe o texto é claro. Ele não é a voz que clama no deserto. Ele é a voz do que clama no deserto. Tem diferença. Eu sou a voz, é minha. Eu sou a voz do que clama. Eu sou aquele que reproduzo. Reproduzo o quê? Porque eu sou só a voz. O que é mais importante, irmãos? Quer ver? Vou falar a voz. Vocês ouviram a minha voz? O que eu falei? O que eu falei? O que é mais importante? Você ser uma voz ou a palavra? É por isso que veio a mim a palavra. Porque você tem que entender qual é o seu lugar. O seu lugar não é o mais alto. O seu lugar é somente ser a voz do que clama. Você é o interlocutor. Você vai transferir o que? A palavra do Senhor. Porque eu somente sou a voz. Não transfira o teu chamado. Não busque glória para o teu chamado. Não queira ribalta no teu chamado. Você é somente uma voz. Isso não quer tirar sua importância. Pelo contrário, se você não fosse importante, Deus não tinha te escolhido antes. Ele não tinha te conhecido. Ele não tinha te santificado antes. Você é importante, mas não coloque essa sua importância acima daquele que verdadeiramente merece toda a honra, toda a glória e toda...